Vamos agora então ver o nosso primeiro processador, que nós chamamos de CPU 0, teremos dois outros ainda na aula de hoje. Aqui está a nossa calculadora, como a gente vê, cheia de botões aqui que a gente ficava apertando, clicando aqui, aqui e ali, tá bom? E aqui estão as entradas para entrar com literais. E aqui, gente, está o processador, o nosso primeiro processador. Se vocês olharem bem, vocês vão ver que parece complicado. Eu reconheço, é um pouco complicado, mas não é muito não, gente. Vamos olhar aqui com calma, tá bom? Aqui está a nossa velha calculadora. E aqui está o controle. Tá? Qual que é a ideia, gente? É que essa caixinha aqui, que no caso aqui, isso aqui tem muitos detalhes aqui que nós veremos aí. Aqui está o que interessa dela, tá bom? É um bom exemplo da noção de modo. O que interessa agora, nesse nível aqui de compreensão, o que interessa é que ela faz duas coisas. Ela exporta sinais que vão comandar a calculadora inteira, tá bom? E exporta um dado aqui para o barramento, tá bom? É isso que essa unidade de controle aqui faz. Se a gente olhar aqui, esse cabeamento aqui, como que ele foi feito, tá bom? Nós vamos ver aqui, tá bom? É bastante cuidadoso aqui, esse cabeamento, sabe? Não foi ao acaso, não. Então, aqui está a forma como nós codificamos, tá bom? O bit 0 corresponde ao ACC clear, tá bom? Então, aqui está o bit 0, que está saindo da microinstrução exposta pela unidade de controle. Tá bom? O bit 0 está sendo ligado aqui ao ACC clear. Tá bom? O bit 1 ao ACC CLK. Aqui, tá bom? O ACC CLK. Tá bom? Vamos pegar um outro aqui. O bit 9 é o RAM bus. Tá bom? Cadê o bit? Cadê o RAM bus? Acho melhor pegar daqui direto. Tá? O RAM bus está aqui, ó. Tá bom? Ele vem aqui, vem cá. Dá a voltinha aqui, e aqui nós estamos no bit 9. Bom, gente, então, ou seja, o que foi feito? Aqui nós substituímos todos os locais onde a gente precisava de apertar com o mouse para trabalhar por ligações com a CPU, que fica um imenso polvo cheio de dedos, assim, apertando nos lugares adequados. Então é isso que é a entrada dessa unidade de controle. Agora vamos ver a unidade de controle em si. A gente já viu uma coisa parecida com essa naquela hora da gente pegar a emissão de sinais. Tá bom? Que agora eu estou entrando dentro da unidade de controle. Então, aqui nós temos então duas saídas. Tá bom? Uma saída de sinais, tá bom? De 23 bits, porque um dos bits a gente usou para identificar se era literal ou não. Tá bom? E uma saída de literal, que é aquele que deve ser ligado ao barramento. Nós temos ainda aqui, tá bom? Um monte de luzinha aqui, não tem função lógica no circuito, não. Isso aqui é só para a gente acompanhar visualmente a execução, nós veremos daqui a pouquinho. É um programa sendo executado. Aqui, então, na memória aqui, o que está saindo da memória é a microinstrução corrente. Aqui nós temos dois tempos aqui para isso funcionar, tá bom? Aqui a gente tem um circuito temporizador, que é um registrador circular, daquele, no caso aqui, com dois flip-flops, tá bom? Ele emite, a partir do sinal de clock, ele vai emitir o sinal T0 e o sinal T1. Bom, o sinal T0 ele é o clock do PC. O sinal T1 ele é o clock, passando por uma pequena barreira, tá bom? Ele é o clock, seja desse registrador de sinais, seja desse registrador de literais aqui. Tá bom? A barreira, o que é, gente? A barreira é determinada exatamente pelo bit 23, aquele que nós convencionamos, e vai nos dizer se o valor é literal ou uma instrução de sinais. Né? Então, quando o bit 23 está ligado, né, o que acontece quando a gente vem para cá, quando você inverte aqui, fica em 1. Se ele está em 1, aqui está entrando o sinal T1. Aí o sinal T1 passa e o clock do registrador de sinais é ativado. Né? E aqui, entrando aqui nos dados desse registrador, então os 23 bits, tá bom? De 0 a 22, né? Que vão então alimentar isso daqui, que será o que será carregado na saída aqui da unidade de controle. Né? Do lado de cá, tá bom? O mesmo T1, né? Ele aciona isso daqui, mas ele tem que passar por esse end aqui para ele acionar. E esse end é exatamente o bit 23. Quando o bit 23 está ligado, nós temos uma microinstrução de literal, tá bom? Que codifica um literal. Então isso aqui está em 1, o T1 quando ele passar de 0 para 1, isso aqui também vai passar de 0 para 1, e esse registrador de literais vai copiar uma parte, está vendo que são só 16 bits, alguns vão ficar desperdiçados aqui, ele vai copiar uma parte
do que está na microinstrução. Bom, então é isso que é a nossa unidade de controle. Bom, aqui fica a nossa memória, a memória de programa, e aqui o PC, e as coisas funcionam da forma como nós já vimos. Agora, para funcionar, nós temos que carregar um programa na memória. Como é que um programa é carregado na memória de um computador? É através de um outro programa, que a gente chama de um loader, né? Carregador em inglês. Ele lê o programa de uma memória flash, ele lê o programa de um CD, ele lê o programa de um disco rígido, de qualquer outra mídia, tá bom? E carrega esse programa na memória para ser executado. Bom, mas quem que carrega o loader? Bom, nos computadores atuais, o que acontece é o seguinte: assim que você liga o computador, tem um loader primitivo, tá bom? Que ele fica gravado na memória ROM. ROM é read-only memory. Ele vem uma memória que vem gravada de fábrica e que nunca é alterada. Quando você liga o computador, é esse programinha, esse loader primitivo que é executado. E esse loader primitivo, ele em geral ele faz o seguinte: carregar uma parte específica do disco lá, que tem um loader um pouquinho mais complicado, que carrega outro mais sofisticado ainda, e que carrega outro e que acaba carregando o sistema operacional, que esse sim contém o loader. Isso não foi sempre assim não. A gente vai falar um pouco de história aqui. Tá bom? Em computadores mais antigos, os loaders eram carregados palavra por palavra, tá bom? Através do painel do computador. Aqui está o painel do PDP-11, aquele mesmo que a gente já viu do Thomson Rich, naquela foto antiga, tá bom? E que eu já trabalhei com um desses aqui. Tá bom? Então aqui a gente tem um monte de teclas aqui, de bits, tá bom? E aqui você tem algumas teclas de carregar e de mexer com a memória e tudo. Então, o que você tinha que fazer era... Como que a gente faz na calculadora, basicamente? Só que mexendo bit a bit aqui. A gente fala, agora o endereço. Aí põe em bits aqui o endereço. Agora o conteúdo. Põe aqui em bits o endereço. E cada uma dessas operações a gente carregava na memória. Graças a Deus, não precisava. A memória era de núcleo, então isso não precisava de ser feito a todo tempo. Você carregava uma vez, ele ficava carregado lá, a não ser que por erro o seu programa escrevesse em cima da parte da memória onde o loader estivesse carregado. Mas isso suposto, agora vamos voltar aqui agora para o nosso mundo de brinquedo aqui do Logicsim. Bom, então no Logicsim a gente pode primeiro escrever diretamente valores para posições de memória. Ou pode ler, como a gente já fez naquele exemplo, bom, ler de um arquivo um mapa da memória. Bom, os valores de cada palavra da memória eles ficam escritos em hexadecimal no arquivo. Bom, e é isso, a gente vai fazer forte uso disso para carregar programas e às vezes para carregar dados nas memórias aqui. Então é assim, tá bom? Aqui está um arquivo texto, né? Então qual que é a ideia aqui? A gente vai clicar com o botão direito aqui nisso daqui, por carregar mapa de memória, e a partir daí, esse arquivo sempre tem que ter essa frase misteriosa aqui na primeira linha, tá bom? Esse é um código do cara que fez o Logicsim, v2.0 raw, e depois aqui é o seguinte, a primeira linha é o conteúdo da primeira posição da memória, que está codificado em hexadecimal, gente, por azar, não tem nenhuma letra, tá bom? Mas aqui está em hexadecimal. Então, primeira linha, primeira palavra, segunda linha, segunda palavra, terceira, quarta, e por aí vai. Bom, como é que a gente programa a CPU 0? Nós temos que preencher uma tabela com 24 posições, de acordo com aquele código que a gente já comentou aqui, tá bom? Se o bit 23 for igual a 0, cada um dos outros bits deve ser igual a 1 se desejarmos ligar o sinal de controle correspondente. Deve ser igual a 0 se a gente quiser que aquele sinal esteja igual a 0. Se o bit 23 for igual a 1, aí é diferente. Que lá não é, os bits que estão lá no restante da microinstrução não são mais codificação de sinais, mas são codificações de um valor que será carregado no barramento no momento adequado, no momento da execução daquela microinstrução de literal. Depois disso, então, a gente preenche essa tabela e codifica cada linha delas em hexadecimal. E esse código em hexadecimal deve ser transferido para um arquivo e vocês verão que no site vocês vão encontrar uma planilha que é muito útil para isso. A avaliação dessa semana é a construção de uma série de programinhas exatamente para uma CPU, usando essa técnica aqui. Vamos encontrar uma planilha Excel que já faz uma série de contas aqui que facilitam bastante a vida da programação. Como um exemplo aqui de um programa, não vamos nem olhar os detalhes dele, não, nós vamos lembrar só disso daqui, certo? A gente tem um programa que é para multiplicar os conteúdos das posições 1 e 2 da memória e colocar o resultado na posição 3. Então aqui está o programa, tá vendo? Tem 3 lugares aqui, 3 palavras aqui em que eu estou codificando literais. Aqui tem um mapa de bits, e isso daqui eu dei um jeito de passar para um arquivo que é
o programa que nós vamos executá-lo agora aqui na nossa CPU. Bom, então aqui está o circuito da CPU. Né? Esse reset aqui faz uma série de operações aqui que são interessantes. Coloca o contador de programa na posição 0 e algumas outras coisas aqui que são interessantes de ter no instante que você liga, né, o nosso computador. Então, eu vou começar apertando isso aqui, o reset. Né? Depois disso, eu vou para a unidade de controle. Aqui eu clico com o botão direito, tá bom? Ver unidade de controle. E aqui eu tenho a memória de programa está vazia. Eu vou carregar então uma imagem aqui, imagem de memória. Esse aqui é o arquivo com o texto, é o arquivo com o código do programa. Então aqui vocês veem já está carregado aqui um programa. Vamos voltar aqui para o circuito principal, que é a CPU. Vamos então colocar algum conteúdo aqui, 4 por exemplo, e 3 aqui. Vamos colocar uma frequência bem baixa aqui de pulso, para a gente poder acompanhar com calma isso aqui. Vamos por 1 Hz. E agora eu vou apertar o Ctrl K para dar início à execução do nosso programa, que depois nós vamos ver lá dentro da unidade de controle. Mas o importante para a gente observar aqui, olha aqui, a unidade de controle limpou o acumulador. Agora, vamos ver o que ela vai fazer agora. Ó. Aqui, tá vendo? Ela está colocando alguma coisa no barramento. Agora, tá vendo? Ela fez copiar o barramento aqui no mar, então já mudou o endereço que estava aqui. Agora ela vai colocar isso aqui no barramento, e agora já colocou aqui no acumulador. Agora, provavelmente, ela vai colocar outro literal, quer ver? Ó, tá vendo? Colocou outro literal, que é o endereço 2 aqui, tá? Tá vendo? Já copiou o 2 para cá, então já está aqui. Agora ela deve acertar a operação aqui, tá vendo? Gente, eu só estou mexendo com o mouse, tá vendo? Mas não estou apertando clique nenhum, tá? Então, olha só como que os impulsos vão sendo transmitidos. Agora, tá vendo aqui, gente, se vocês prestarem atenção, aqui no acumulador já está o valor que a gente queria. Então, agora ele vai colocar o valor do acumulador no barramento. Não, primeiro colocou o endereço aqui, porque é aqui que a gente quer colocar. Então, agora vamos colocar o acumulador no barramento e a próxima coisa aqui é escrever na memória e pronto. Tá bom? Nosso programa já está executado. Tá bom? Então vocês viram aqui, ou seja, todos aqueles botões que a gente apertaria para fazer essa computação, pegar o endereço da posição, pegar o conteúdo da posição 1, multiplicar, levar para o acumulador, multiplicar o acumulador pelo conteúdo da posição 2, carregar o resultado que está no acumulador na posição 3, um monte de pulsos que a gente precisava de entregar e inclusive entrar com esses endereços, endereço 1, endereço 2, endereço 3, isso está sendo feito automaticamente e está seguindo aquele programa que nós fizemos e que foi carregado na memória. Vamos ver agora esse mesmo programa aqui sendo executado. Vamos dar um reset aqui, então vou pôr mais uma vez aqui. Vamos pôr agora 5 e 2 aqui. O resultado final aqui deve ser esse. Vou apertar aqui agora, deu um reset, né? E vou ver o que está acontecendo aqui na unidade de controle. A unidade de controle está aqui, tá bom? Como eu apertei o reset, o PC está em 0, tá bom? Então agora vou apertar o Ctrl K e nós vamos ver aqui, vou até diminuir ainda a frequência aqui para ficar mais lento ainda, para a gente conseguir ver. Vou pôr bem lento. Bom, então apertei aqui, o clock agora vai começar a funcionar. Tá vendo? Então agora aqui, o que aconteceu? Ligou o T1 e foi exposto aqui um sinal, tá bom? Daqui a pouco, aqui, ó, tá vendo? Agora aqui a gente atualizou o PC, avançou, tá bom? O PC avançou para uma posição. Então agora esse aqui é um literal, tá bom? Então aqui a gente tem um valor literal que está sendo exposto aqui. A próxima coisa que deve acontecer aqui deve ser um sinal para colocar o literal no barramento. Vamos ver se é mesmo. Isso, tá vendo? Então agora aqui tem um sinal para colocar o literal no barramento. Então vocês vão vendo que pela varredura aqui dessa memória de programa, nós vamos, seja apertando botões da calculadora, seja enviando literais a serem colocados no barramento. Bom, então é isso. É assim que funciona o computador. Bom, é assim que funciona essa nossa primeira CPU.
Bom, vamos ver agora, vamos tentar agora um programa mais sofisticado, tá? Um programa um pouco mais complicado, que ele vai fazer o seguinte: ao invés de fazer operações só com dois operandos, posição 1 e posição 2 da memória, ou qualquer outras duas, né, nós vamos pegar, fazer a soma de números que estão nas posições 1, 2, 3, 4 e 5 e colocar o resultado na posição 6. Bom, isso não é muito problema para nós, tá bom? A gente vai colocar o conteúdo da posição 1 no acumulador, depois somar lá o acumulador com o conteúdo da posição 2, depois da posição 3, 4 e 5. E depois levar o resultado para onde for desejado, tá? Para colocar, no caso aqui, colocar na posição 6. Bom, então, para isso, basta a gente colocar um programa com 4 passos. Aqui está um programa com a soma de 2 parcelas. Aqui está um programa com a soma de 5 parcelas. Vocês vejam que é bastante repetitivo, né? Tá bom? Esse bloco aqui é quase igual a esse, que é quase igual a esse, que é quase igual a esse. Só vai mudando os endereços, tá? Do que a gente vai fazer, né? Mas o que acontece, gente? Qual que é o problema aqui, gente? É que o programa cresce quando o número de operações que o computador executa cresce. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que quem escreve o programa somos nós. Então, escrever programas longos não é uma boa ideia. Tá? Se a gente quiser somar 1 milhão de números, que tamanho que vai ficar isso daí? Então, só para fazer um balanço aqui do que a gente conseguiu fazer com a CPU zero, que não foi pouco, tá bom? Talvez tenha sido o maior passo toda essa nossa parte aqui de organização de computadores. Bom, então a gente sabia que a gente conseguia fazer qualquer conta com a calculadora, aplicando manualmente sinais de controle e, às vezes, entrando com literais. Nós mostramos que é possível automatizar essas operações, tá bom? Com o uso de uma unidade de controle que é impulsionada por um clock. Mas qual que é o problema? Gente, o programa cresce de tamanho com o número de operações que realiza. Bom, ou seja, qual que seria o tamanho de um programa que nós vamos escrever, tá bom? Que ele some 1 milhão de parcelas, e, como já disse várias vezes, é isso que a gente espera de um computador. Bom, isso nós veremos no próximo vídeo.